E aí galera, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo do meu canal e vou falar sobre minha experiência com história com o Nintendo DS. Só vou explicar para algumas pessoas que não sabem. O Nintendo DS ele foi um console portátil lançado pela Nintendo em 2004. O console inovou com seu design de duas telas, uma delas sensível ao toque, microfone embutido e conectividade Wi-Fi, tornando-se um fenômeno de vendas. E como deu para ver, eu já tive um. Tudo começa em 2016. Eu tinha 5 anos na época, eu acho. E era em julho, um pouco antes do meu aniversário. Meu pai tava querendo me dar uma coisa diferente dessa vez, sabe? Ele queria me inserir, tipo, no mundo dos games, tá ligado? Mas ele queria me dar algo portátil, sabe? Algo que eu pudesse levar nos lugares. Até que um dia ele tava vendo no Facebook Marketplace e encontrou um anúncio. Era um tal de Nintendo DS. E era só R$150. Ele achou algo que fosse um golpe, né? Tá ligado? Ele pensou e pensou, mas já que o vendedor era de uma cidade vizinha, não daria problema, né? Então meu pai foi lá e com segurança, né? Brincadeiras à parte, meu pai chegou lá de boa e eles negociaram e deu tudo certo. Apesar de ser de um bairro simples, o vendedor era muito gente boa. Então chegou o dia. E cara, eu me lembro que era de noite. Eu tenho certeza. Eu tava no sofá, provavelmente vendo TV, até que meu pai chegou. E aí, filho? Eu tenho um presente pra ti. Então ele me deu essa embalagem e eu fiquei pensando no que era. E essa foi a primeira vez que eu vi um Nintendo DS. O legal é que anos depois eu achei uma foto que registrava esse momento. Que é essa aí, que tá aparecendo agora na tela. E que provavelmente é o único registro existente que eu tenho que eu tive um Nintendo DS. Sério mesmo, cara, eu não tenho nenhum vídeo ou mais nenhuma outra foto com ele. Também eu não ficava comentando pros outros que eu tinha e levava pros outros lugares. Porque tipo, eu ainda tava na creche na época, sabe? Então eu só jogava nele quando eu tava em casa. E cara, eu jogava muito nele, sério. E nele vinha um cartão R4, então pode apostar que tinha muito jogo pra eu jogar. Claro, a maioria dos jogos era em inglês, mas eu já entendia um pouco de inglês na época. Mas mesmo assim dificultava um pouco a experiência. Mas tudo tem um fim. Meus amigos, o Nintendo DS estragou. Eu não me lembro como é que isso aconteceu, pra falar real. Sabe, eu não tenho certeza se fui eu que quebrei porque eu era pequenininho na época, ou se ele estragou porque sei lá. O carregador ele não era bivolt e eu acho que eu botei ele na tomada assim e acabou queimando. Eu não lembro, eu só sei que ele tinha algum problema na bateria. E também a última vez que eu vi ele tava quebrado assim, a tela de cima tava, sabe, solta. E ele tava no meu armário. Também a tinta vermelha da carcaça dele tava meio que, sabe, se desgastando assim. E ele foi jogado fora. Nossa. Pá, cara. Se ele continuasse guardado, anos depois dava ainda pra arrumar, tá ligado? Tipo, os caras vendem assim peça de substituição, essas coisas. Dava pra resolver ali o problema. Mas acontece, né? Mas no mesmo ano, em agosto, chegou uma coisa em casa. Era um outro videogame. Ele era que nem aquele que eu tinha, só que ele era diferente, sabe? Ele era maior, ele também tinha duas telas, mas também tinha câmera. E também algo muito legal, o efeito 3D. Acontece que esse videogame era o Nintendo 3DS, especificadamente o New Nintendo 3DS XL. Os gráficos desse videogame eram muito melhores, e cara, eu amava jogar nele. Bom, dessa vez meu pai não deixava eu usar tanto, tipo, ele tinha medo de eu quebrar, sabe? Porque vocês viram o que aconteceu com o outro. Então havia meio que uma supervisão, sabe? Inclusive, o R4 do meu Nintendo DS tinha sido salvo. Como é que eu posso explicar? Ele não foi jogado fora junto com o Nintendo DS. Meu pai guardou ele.
Inclusive, meu pai não era tão fã de desbloquear console, sabe? Ele tinha medo de estragar. Então tudo ele comprava de maneira normal, sabe? Legal. Na época a eShop ainda estava aberta, então ele baixava pelo eShop. Consequentemente, eu acabava jogando mais jogos de Nintendo DS nele do que jogos de Nintendo 3DS. Eu usava mais o R4, sabe? Porque meu pai não ia ficar comprando todos os jogos que eu pedia, sabe? Dava muito trabalho. E o videogame já também era meio antigo, sabe? Pra ele não tinha esse lance de desbloqueio. Era comprar o cartucho ou comprar na loja virtual. Eu lembro que os jogos que eu mais queria jogar nele eram o Minecraft e também o Super Mario 3D Land. Eu achava aquele jogo muito da hora. Eu vi umas gameplays dele. Um dos maiores motivos que eu adorava esse jogo é porque ele me lembrava muito o Super Mario 3D World do Nintendo Wii U. Claro, o Super Mario 3D Land veio antes, mas é porque na época eu tinha o Nintendo Wii U. E daí, tipo, eu jogava o Super Mario 3D World do Nintendo Wii U. Só que eu não sabia das datas de que um veio antes do outro. Eu achava que o Super Mario 3D Land era, tá ligado? E essa foto aí é literalmente o único registro que tenho dele. Tipo, não tem mais nenhum outro registro que mostre que a gente teve o Nintendo New 3DS XL. E olha que ele era bonitão, cara. É um videogame muito lindo. Só que acabou sendo vendido depois. Anos se passaram e eu já tinha me esquecido completamente que eu tinha. De vez em quando eu comentava com amigos ou colegas, sabe? Que eu tive, mas... sabe, né? E eu também não tinha os registros e ficou completamente esquecido esse assunto. Eu cresci e comecei a pensar em outras coisas. O ano era 2025. Eu tinha quase completamente me esquecido. E quando eu lembrava, eu não despertava interesse. Eu já não tinha mais 5, 6 anos. Eu já tava com 14. Até que um dia eu achei uma foto. Era aquela mesma foto que eu mostrei lá no início. Que é eu segurando meu primeiro Nintendo DS. Quando eu vi aquela foto, eu fiquei impressionado. Porque, tipo, eu não sabia que tinha registro desse momento. E começou a dar uma saudade, assim, de quando eu era pequeno. E, sabe? Da sensação de ter ganhado aqui. Então eu comecei a pesquisar sobre, sabe, Nintendo DS. Eu comecei a voltar com interesse. E eu já tava olhando aonde comprar. Mas eu tava procurando, tipo, o New Nintendo 3DS XL, sabe? Só que em todo lugar tava muito caro, sabe? Então eu comecei a procurar lugares que tava mais barato. E eu fiquei pedindo pro meu pai pra ele, sabe, comprar. Até que um dia eu recebi um vídeo. Acontece que meu tio tinha Nintendo DS e 3DS. No vídeo ali deu pra ver um DSi XL azul e um 3DS Old. E bom, eu pedi o 3DS. A gente ficou negociando e deu tudo certo. E agora eu tenho um 3DS. Eu já mostrei ele em alguns vídeos. Bom, galera, eu acho que é isso. Falou. Mano, e aí? Cara, acabou de chegar uma encomenda. Faz 1 hora, estão ali te esperando. E tu até agora não foi ali pegar. Barbaridade, cara. Tu tem que começar a ter mais, sabe, responsabilidade sobre tuas coisas. Ah, eu vou saber. Quer dizer, eu tô gravando um bagulho aqui. Faz um favor, vai lá pegar a encomenda pra mim. Tá de brincadeira, né? Escuta aqui, cara. Vai lá pegar essa encomenda, essa bendita encomenda. Tá todo mundo ficando com dor de cabeça por causa dessa coisa. E vai arrumar um emprego. Você não faz nada aqui pra ajudar nessa casa. Então vai lá e pega essa coisa. Tá bom? Fui.
Pessoal, bom, enquanto eu tava fazendo esse vídeo, eu acabei encomendando o Nintendo DS Lite igual, assim, sabe, do mesmo modelo, daquela mesma cor que eu tinha quando pequeno. Mas eu não esperava que chegasse agora. Eu vou ter que mudar o final do vídeo. Pera aí que eu vou pegar a encomenda lá. E aí, galera. Então, como é que eu posso dizer? É a primeira vez agora que eu, tipo, vi um Nintendo DS assim, pessoalmente, assim, em anos, tá ligado? Porque, tipo, eu cheguei agora e, tipo, eu não tive tempo de botar minhas mãos nele, eu não vi, sabe? Eu não vi ele. Eu, tipo, só agora que eu pude ver ele aqui. E, cara, eu não sei descrever a sensação. Tava com muito medo de que viesse, sabe, a cor errada, sabe? Viesse outro modelo, uma coisa, ou fosse o golpe, sabe? Porque, tipo, não foi barato não isso aqui, cara. E ele é igualzinho, cara. Ele é, tipo, igualzinho ao que eu tinha, sabe? É muito bonito. É uma nostalgia muito grande, assim, que eu tô, tipo, sentindo, sabe? Não tem como descrever. E ele veio bem perfeitinho, assim, sabe? Porque acontece que ele é remodelado, sabe? É uma carcaça nova, sabe? Não é a carcaça assim, eles trocaram assim, mas ele é muito bem feito, cara. Muito, tipo, sério. A qualidade dele é impecável, cara. É impecável. Olha ali meu reflexo. A textura dele, sabe, é bem diferente do que eu tava pensando, sabe? Sabe? Eu acabei acostumando mais com o 3DS, né? Porque, sabe? Eu não tava preparado assim pro Nintendo DS, sabe? Porque faz anos que eu não manusei um. Eu cheguei até a demorar pra, tipo, achar o botão de ligar, mas é aqui, ó. Essa coisinha ali. Peraí que não tá focando. É esse bagulho de power, que não é um botão, ele é tipo uma alavanca assim, sabe? Tu puxa assim. Não é uma alavanca, é coisinha aqui, ó. Ó, liguei. Desliguei. E aqui tá o 3DS, ó. É o modelo 3DS Old, sabe? Aqui, ó. Daí eu passei muito mais tempo com esse aqui. E eu meio que já acostumei com ele, sabe? Agora é bem diferente manusear esse aqui. E o que eu não sabia é que, assim, ó, vou explicar. Eu peguei esse cartão R4, sabe? Só que ele só veio o cartão R4. Daí veio sem SD, daí eu tive que comprar um SD, eu tive que fazer lá, eu tive que botar o sistema e os jogos, assim, deu uma dor de cabeça porque não tava funcionando, mas daí depois eu consegui e tá. Só que junto com ele veio isso aqui, ó, que também é um R4, só que ele já veio pronto, sabe? Então, será que eu precisava fazer isso aqui? E pra melhorar, é o mesmo R4 que tinha no meu DS antigo, não era pequeno. Ou seja, agora eu tô com o mesmo modelo, a mesma cor, a mesma aparência e o mesmo R4. Cara, e ele veio tipo pronto. Esse aqui é o que eu mesmo fiz assim, porque tipo, eu tive que botar os jogos assim, eu botei só uns jogos que eu gosto, sabe, essas coisas. Daí eu andei jogando bastante com esse R4 nesse aqui. Tipo, eu jogava muito nesse aqui. E daí já tem o meu save aqui, as coisas. E esse aqui é o novo que veio junto com ele. Mas é o mesmo que eu tinha quando eu era pequeno, sabe? Eu me lembrei depois que ele era um cinza. Quando eu ligar aqui eu vou mostrar. Olha só isso, cara. Olha só. Eu só tive um pouco de dificuldade a tirar a caneta dele. Ah, quer dizer, Styles. Foi meio difícil que eu não sei porque ele ficou meio preso. Mas aí depois eu fui tentando assim. Ainda dá uma dificuldade assim de tirar, mas agora tá mais, sabe, solto. Consegui tirar agora com mais facilidade. Bom, agora não tem nenhum cartucho nele, né? Não tem nenhum cartucho inserido nele. Então eu vou ter que botar um cartucho ali nele. Qual que eu escolho agora? Acho que eu vou botar esse aqui pra demonstrar lá. Ignora o som de fundo aí. Tem umas motos, uns carros passando. Olha o clique.
Nossa. Ó, é o... Ai, não tá focando. Como dá pra ver ali, é o cartão R4, ele detecta com o jogo do Bob Esponja. E o que eu tinha também dava esse bagulho do Bob Esponja aí, sabe? É o mesmo. Daí quando clica aqui pra entrar, ó, ele abre o menu. Daí é esse menu aqui de madeira, sabe? Daí ele vem cheio de jogo, tá ligado? Cara, é muito jogo, meu Deus. Agora eu vou botar o meu R4 Gold aqui, que eu mesmo configurei aqui no... Ui, nossa, quase que cai. Eu tô com muito medo de quebrar, porque tipo, como eu contei pra vocês ali, não foi muito legal o que aconteceu. Eu quebrei o meu, deu um problema lá. Não, e acabou de chegar, tá ligado? Ó o clique. Esse aqui deu uma diferença na hora de clicar. Esse aqui eu sinto que encaixou melhor. Vou ligar ele. Ó, é o Bomberman. Ó, vou entrar. Ó, daí o menu ele muda, sabe, de tipo de wallpaper, essas coisas. Tipo, aleatório, tipo, quando abre aqui esse menu, ele pode estar de um jeito, daí depois quando entra no jogo e sai do jogo, ele tá de outro, daí depois entra de novo, tá, entendeu? Daqui é o de mídia, configurações e aqui é os jogos. Ó, daí eu botei esses jogos aqui, ó. Algumas runs ali eu botei em português mesmo. Entrando num jogo aqui pra demonstrar. Cara, esse aqui é um dos meus jogos favoritos de DS. Quando eu era pequeno, eu não conseguia, tipo, passar a primeira fase, cara. É impressionante. Só que agora eu já consegui, ó. Olha, eu consegui 13 estrelas. Tipo, eu não conseguia nem pegar a primeira, tá ligado? Não, e era bem fácil, assim, tipo, depois de anos, assim, eu fui vendo que era... Não, claro, o jogo é difícil, mas a fase em específico ali que eu tô falando era fácil. Cara, também uma das coisas que eu sempre quis fazer no bagulho era desbloquear o Mario. Cara, era tipo uma das coisas que eu mais queria quando eu era pequeno. Desbloquear o Mario no Mario 64 de DS. Porque tipo, quando tu começa o jogo, tu começa com o Yoshi. E daí tu tem que desbloquear o Mario, sabe? Daí era só depois de tu coletar algumas estrelas, daí tu conseguia desbloquear ele. E tem os outros personagens ainda que eu não desbloqueei, mas... Bom pessoal, esse foi meu vídeo, obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. E obrigado, sabe? Eu tô querendo fazer esse vídeo há muito tempo. E esse tipo de vídeo é um tipo de vídeo que eu gostaria de fazer há muito tempo também. Então, fui!